Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo de número 16. Essa passagem fala a respeito do atalaia. A palavra atalaia se refere a uma pessoa que ficava na torre de vigia, sobre a torre de vigia. E nós estaremos vigiando no Senhor por meio desta palavra. Ezequiel capítulo 3, versículo 16 diz assim: E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-ás da minha parte. Então Deus está falando com o profeta Ezequiel, e Deus está dizendo: eu te levantei como atalaia, e aquilo que eu te ordenar para dizer ao povo, assim dirás. Tu vai avisá-los, e vai avisá-los por ordem minha. Então Deus está falando aqui que Ezequiel foi chamado pelo Senhor, foi levantado pelo Senhor para ser um atalaia. E aí eu vou entrar em mais detalhes, vou falar mais a respeito do significado de atalaia. Mas agora, nesse momento, eu quero que você feche os seus olhos. Aleluia. Coloque a sua Bíblia sobre o seu assento. Feche os seus olhos. Erga as suas mãos aos céus. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. E vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, meu Deus, a Tua palavra será ministrada, e nós queremos ouvir a Tua voz, como está escrito: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e se ouvirdes hoje a voz do Espírito Santo, não endureças o vosso coração, diz o Senhor, pois aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. Por isso vem, Senhor, e fala aos nossos corações, e produz o resultado para o qual está sendo enviada esta palavra aos nossos corações. Repreenda desde já todo empecilho, toda barreira, tudo aquilo que se opõe à pregação da Tua palavra, que caia por terra agora em nossas vidas. Assim, meu Deus, nós oramos e já cremos que por meio do Espírito Santo o Senhor já está operando com sinais e maravilhas no meio do Teu povo, trazendo cura, trazendo libertação e, acima de tudo, trazendo a salvação. Então, assim, meu Deus, nós acreditamos que o Senhor vai falar conosco por meio desta palavra, e acreditamos que Jesus Cristo já se encontra aqui no nosso meio, com provas infalíveis, mostrando de fato quem verdadeiramente Ele é. E Jesus Cristo é Deus, o próprio Deus encarnado, aquele que era, o que é e o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. E você que crê, aplauda bem forte ao Senhor, igreja. Aplaudir ao Senhor com palmas e glorificá-lo com voz de triunfo, ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, o autor e consumador da minha e da tua fé. Aleluia. Aleluia. Pode tomar o assento em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus deu uma palavra a Ezequiel, e aqui no capítulo 3, como a gente pode ver, é o começo do livro de Ezequiel. E no capítulo 2 vai falar a respeito da chamada de Ezequiel. No capítulo 2
logo no versículo 1 ele diz assim, ó. Acompanhe comigo, por favor. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e me pus em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que estive o quê? No meio deles, que esteve no meio deles um profeta. Então Deus levantou a Ezequiel como atalaia, como profeta. A palavra do Senhor vai dizer que se não houver profecia na igreja, o povo o quê? Perece. Então é necessário haver profeta, é necessário haver o atalaia. O atalaia era o homem que ficava na torre de vigia, e a função dele era exatamente isso, vigiar. Ele tinha que vigiar, olhar para a planície, olhar para o horizonte, e quando acontecia de vir um exército inimigo, imediatamente ele tocava a trombeta para alertar a cidade de que o exército inimigo estava o quê? Vindo. E aí quando o povo da cidade ouvia, o alerta, logo o quê? Se armava, se preparavam, ficavam logo de prontidão. Então esse era o papel do profeta, do atalaia. Esse era o papel do atalaia. O atalaia ficava sobre a torre de vigia, e quando ele via o perigo iminente vindo, ele tocava a trombeta, e a trombeta na palavra de Deus é a nossa boca. A nossa boca é a trombeta de Deus aqui na terra. Então quando o atalaia ele via um exército inimigo vindo, ele tocava a trombeta para despertar a todos. Interessante que essa palavra nos faz lembrar da parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 eram loucas. Ao todo eram 10 virgens, mas 5 eram prudentes e 5 eram o que, igreja? Loucas. E Jesus Cristo, contando esta parábola, ele disse que as prudentes foram buscar o quê? Foram buscar azeite. Foram buscar o azeite para que as suas lamparinas ficassem o quê? Acesas. Para que quando chegasse o noivo, elas estivessem prontas para participar das bodas, participar da festa do noivo. Interessante que na parábola vai falar que eis aí o noivo! Gritaram, eis aí o noivo! Eu sou profeta. Eu sou atalaia de Deus para a tua vida nessa noite. E eu, como profeta do Senhor, estou usando a minha trombeta, estou usando os meus lábios para te despertar. Busca o óleo. Busca o azeite. Seja prudente, seja cautelosa, pois o grande rei está voltando. Então, assim como lá na parábola houve pessoas que gritaram, eis o noivo está chegando. Mas aí quando as insensatas foram ao encontro, a porta estava o quê? Cerrada, fechada, já era tarde demais.
Somente as prudentes o que? Entraram. Então Deus está falando aqui com o profeta Ezequiel a respeito do atalaia, a respeito de levar uma palavra de despertamento ao povo de Israel. Interessante que o versículo 4 aqui do capítulo 2 diz, né? E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, ou quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Interessante, né? Deus falando do seu próprio povo. Aí Deus vai e usa o profeta, ou a profetisa, né? Usa o homem de Deus, a mulher de Deus, para trazer um despertamento, para que a pessoa não seja pega, né? De forma repentina, pois o juízo está vindo sobre todos, e cada dia mais que se passa, a tendência é de que o juízo esteja o quê? Mais próximo. Mais próximo. E Deus ele está dizendo, quer ouçam, quer deixem de ouvir. O teu papel é simplesmente abre a tua boca e os alertem. Esse é o teu papel. O teu papel não é de convencer. Às vezes o crente tenta convencer, né? Aquele que não é crente para vir para Jesus. Não. O teu papel, o meu papel como homem, como mulher de Deus, o nosso papel é falar. Apenas. Convencer não cabe a mim nem a você, mas ao Espírito Santo. Aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o atalaia, o profeta, esse é o papel dele. Deus me traz até este lugar e tem me trazido até este lugar para servir de atalaia, de profeta para todos que se encontram aqui. Aonde eu vou, Deus sempre fala isso ao meu coração: não tente usar retórica, não tente usar argumentações humanas, querer trabalhar no emocional das pessoas para tentar convencê-las de se entregarem a mim. O teu papel é pregar, o teu papel é abrir a tua boca. Ainda que você não saiba o que falar, Jesus Cristo disse: naquele momento eu vos darei boca e sabedoria a ponto de ninguém poder vos resistir. Jeremias disse: ah, Senhor, eu não sei nem o que falar. Deus disse a Jeremias: apenas abre a tua boca que eu te encherei. Então não fique premeditando, mas simplesmente abre a tua boca e fale. Assim diz o Senhor. E aí, o restante é com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que coloca na nossa boca as palavras que devem ser ministradas, que devem ser faladas ao coração daquele que ouve. Então, o profeta Ezequiel, ele recebeu de Deus essa vocação, a vocação de ser um profeta, de ser um atalaia. E Deus, ele disse, são pessoas de semblante duro. Quantas pessoas com semblante duro, com coração duro? Esse pastor aí, sei não, acho que ele anda bisbilhotando a minha vida, porque tudo que ele está falando está vindo de encontro a mim. A pessoa fica com raiva do profeta. A palavra diz que nós não devemos julgar o profeta, mas sim a profecia. Ver se a profecia realmente procede de Deus ou não. O profeta, a palavra diz que os dons espirituais é independente de arrependimento. Que naquele grande dia Jesus Cristo vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tem pessoa que pensa que por profetizar acha que vai ser salvo. Vai chegar naquele grande dia e vai dizer assim: Senhor, em teu nome profetizávamos, nós profetizamos,
nós havíamos falado em línguas, nós havíamos operado com sinais e maravilhas, mas Jesus Cristo vai virar para aquela pessoa ou para as pessoas que vão alegar que fizeram isso, e Jesus Cristo vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, pois eu não vos conheço. E aí ele diz o porquê: porque tive fome e não me deste de comer, estive com sede e não me deste de beber, estive sem o que vestir e não me deste de vestir, estive preso e não foste me visitar, estive doente e não foste me ver. Quando foi isso, Senhor? De todas as vezes que vocês não recorreram, que não foram ajudar a um daqueles pequeninos, aos meus pequeninos, assim fizeram a mim. Então, ser profeta ou profetizar não é garantia de salvação, não. O apóstolo Paulo disse: ai de mim se não pregar o evangelho. Então, é uma obrigação minha. Eu tenho um dever de pregar o evangelho, e essa palavra está cortando para os dois lados. Fala comigo, mas também fala contigo, mas também fala comigo. Porque a palavra, quando Deus ele dá ao profeta para falar ao povo, também serve para o próprio profeta. Olha só, não se ensoberbece não. Não fica com semblante duro. Tem profeta que fica com semblante duro, né? Não dá nem um sorriso para o povo. Né? Parece que chupou um limão. Né? É claro que a gente tem que fazer a obra de Deus com seriedade, não é verdade? Com seriedade. Temos que ser sério quando se trata de assuntos sérios. Mas, na maior parte do tempo, a gente vai tratar com as pessoas, né, de cara amarrada, um semblante duro. Mas aqui, neste caso aqui, o profeta Ezequiel certamente estava com semblante duro. Ele estava sentindo a indignação da qual o Senhor estava tendo em relação ao seu povo. O profeta, ele sente isso. O profeta, ele sente exatamente o que o Senhor sente. Quando o profeta ele vai repreender, ele vai exortar, ele sente exatamente a aflição do Senhor. Alerta esse povo, porque senão esse povo vai o quê? Vai perecer. Então Deus estava usando ali o profeta Ezequiel para falar a respeito do juízo que viria sobre a nação de Israel. Então aqui no capítulo 2 ele vai falando a respeito, né? Ezequiel escreveu a respeito da sua vocação, do seu chamado. Já no capítulo 3, no versículo 16, aonde foi o início da nossa leitura, ele já está falando a respeito da sua responsabilidade para alertar o povo. Aí no versículo 18, acompanhe comigo. No versículo 18 ele diz assim, ó: o próprio Deus falando com Ezequiel: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, e nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então Deus ele vai cobrar de mim, e ele vai cobrar de você, se você não chegar para o ímpio, claro, com sabedoria, e no momento que o Espírito Santo te mostrar: olha aí a oportunidade, é agora, fala, não tenha medo, né? A palavra diz que os medrosos não herdarão o reino dos céus. Então a gente não pode ter medo. Se o Espírito Santo falar: é agora, fala, abre a tua boca e fala. Porque se essa pessoa descer à sepultura, eu vou cobrar de você. Eu vou cobrar de você. É o que Deus está falando para Ezequiel. Deus está falando: e tu não avisares e nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei.
Verso 19: mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua maldade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Ou seja, você fez o quê? A sua parte. Bem, eu fiz a minha parte como homem de Deus, como mulher de Deus. Aquela minha vizinha, aquele meu vizinho, aquele meu familiar, aquela pessoa no meu local de trabalho, ou até mesmo dentro da própria igreja. E nós vamos ver isso aqui, ó. Deus falando a respeito do justo. Deus vai falar aqui. Olha só, versículo de número 20. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisastes. No seu pecado morrerá, e suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então, a pessoa está dentro da igreja, você conhece um irmão, uma irmã, está em pecado, e você tem a oportunidade de exortar, de chamar a atenção, de dar aquele puxão de orelha, né? Aquele puxão de orelha santo, ou aquela cintada santa. Meu irmão, minha irmã, não brinca com Deus. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele o quê? Ele vai colher. Então você tem que falar para a pessoa. Na oportunidade que você tem que falar para o teu irmão, para a tua irmã. Aquele que se diz o quê? Sendo crente em Jesus e está dentro da igreja, está dentro da congregação, congrega, né? Juntamente com os demais irmãos, mas você sabe que ele está em pecado, que ele está em um mau caminho. Então você tem que fazer exatamente como a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que deve alertar o ímpio, como também o quê? O justo. O justo que o quê? Que caiu, que decaiu na fé. Então, Deus está falando aqui com Ezequiel. Ezequiel, eles são um povo de semblante obstinado, duros de coração. Querendo eles ouvir ou não, abre a tua boca e fala. Não se intimida. Não tenha medo. Não tenha medo, mas cumpra aquilo pelo qual você foi destinado, pelo qual você foi escolhida. Então, Jesus Cristo, ele vai cobrar de nós isso. O Senhor, ele vai cobrar. E aqui, Deus está dizendo, eu vou requererei de ti, requererei da tua mão. Eu acredito que a cobrança é até no tempo presente. Até no tempo presente. Lembra de Jonas? Vai para Nínive, Jonas. Aí Jonas foi para Tarsis. Vou não, Senhor, vou não. Onde é que ele foi parar, gente? Foi parar lá no ventre do peixe. Deus, ele fez de tudo para que as circunstâncias obrigassem a Jonas a cumprir o que? A vontade do Senhor. Então não adianta você fugir da vontade do Senhor. Não tem para onde você correr. O salmista disse, se subo aos céus, lá estás. Se desço ao abismo, lá estás. Se vou até os confins dos mares, a tua mão me guiará. Tua mão estará sobre mim. Então não adianta querer fugir da face do Senhor. Deus vai te encontrar onde você estiver. Então você que tem um chamado de Deus para a tua vida, e Jesus disse, não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Então não tem mais jeito. O Senhor, ele já te escolheu e ele vai te cobrar. Ele vai te cobrar se você não for uma atalaia, não for um profeta, uma profetisa, se você não alertar o teu próximo, não alertar o teu familiar, o teu parente, aquela pessoa que trabalha contigo, ou seja, qualquer pessoa que você encontrar no teu caminho, na oportunidade, você tem que falar. Você não pode se calar.
E eu quero mostrar uma coisa aqui antes de nós terminarmos com esta palavra. Eu quero que você vá no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 26. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de noite a semente, e brotasse, e não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então Jesus Cristo está falando a respeito da semente. Da semente. A semente, ela está sendo lançada nesta noite, que é a palavra. E Deus, ele está trazendo essa palavra de reflexão para mim e para você. Você, como homem, como mulher de Deus, você não pode se calar, você não pode se intimidar. Não, isso é papel do pastor, isso é papel do evangelista, isso é papel da missionária, do missionário, do obreiro. Não, isso é papel meu e seu, é nosso. O ID é para toda a igreja, é para todos. Então Jesus Cristo está falando que a semente, ela é plantada e a própria terra, ela faz o quê? Faz com que frutifique, porque a terra por si mesmo frutifica. E aí no momento presente haverá o quê? A ceifa. Amém. Jesus Cristo, ele disse há 2000 anos atrás: eis que os campos já estão brancos e prontos para a colheita. Se há 2000 anos atrás os campos já estavam brancos, prontos para a colheita, né? Quanto mais agora que aquele grande dia, o que? Velozmente se aproxima. Velozmente se aproxima. Eu quero abrir aqui no livro de Sofonias, para estar terminando em nome de Jesus. Sofonias, capítulo 2. Sofonias é antes do livro de Zacarias. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Acharam? Isso, é antes de Zacarias. Sofonias, Zacarias e Malaquias. Sofonias é antes de Zacarias. Versículo de número 1. Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o quê? O seu efeito. Eu estou em Sofonias capítulo 2, verso 2. Antes que o decreto produza o seu efeito, e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Versículo 3. Buscai ao Senhor vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Então, Deus está vindo com uma palavra de ameaça sobre as nações. E essa palavra também é para nós. Esta palavra também é para a nação brasileira. Esta palavra também é para o povo do Brasil. Congregai-vos sim. Congregai-vos sim. Continue congregando.
continue se reunindo em meu nome, mas não se esqueça do justo que se desviou e nem do ímpio. Não se esqueça. Não se esqueça daquele que ainda precisa de receber o quê? A salvação. Não seja egoísta. Bem, eu já sou salvo, eu já entreguei a minha vida para Jesus, eu estou aqui dentro da congregação, eu estou dentro da igreja, aquele familiar meu que se lasque, aquele meu vizinho que se lasque. Jesus disse: amai até mesmo que os vossos inimigos, ainda que alguém esteja o quê? Sendo uma pessoa opositora, ainda que a pessoa esteja sendo inimiga sua. A sua luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades, diz o Senhor. Glória a Deus. Então não desista daquela alma, não desista daquela pessoa, não desista daquele teu filho, daquela tua filha, daquele teu marido, daquele teu esposo, daquele teu vizinho. Não desista, não desista, não desista. Não desista. Ainda mais se Deus falar assim: abra a tua boca e fala. Abra a tua boca e fala. Jesus Cristo, Ele quer que nós anunciemos o ano aceitável do Senhor. Eu vou fechar aqui com essa palavra. Jesus Cristo quer que nós anunciemos o ano aceitável do Senhor. O dia da vingança do nosso Deus. Jesus Cristo, Ele vem. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Pedro disse: um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não importa se aí fora pessoas digam: há 2000 anos dizem que Jesus está voltando. Mês passado disseram que o mês ia acabar. E agora vem esse pessoal falar que Jesus está voltando. Desde criança eu ouço, desde o meu avô, da minha avó, fala que Jesus está voltando. Mas tem um detalhe: Jesus, ele não falou da data, mas ele falou de sinais. Quando essas coisas começarem a acontecer, aleluia, saber que o fim está próximo. Glória a Deus, aleluia. Quando vedes nação contra nação, reino contra reino, fomes em vários lugares, terremotos, e por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos o quê? Se esfriarão. Jesus Cristo disse: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Achará fé no Filho do Homem? Então hoje em dia, as pessoas elas vêm para a congregação, elas vêm para a igreja, mas elas estão como aquele povo que estava atrás de Jesus por causa do pão e do peixe, por causa da comida que perece. Querem Jesus como Salvador para os seus problemas, mas não querem Jesus como seu Senhor. Não querem se submeter ao senhorio de Jesus. E quem não se submeter ao senhorio de Jesus Cristo, estará debaixo de juízo. Estará debaixo de juízo. E Jesus, melhor dizendo, o Senhor está dizendo aqui, buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra. A palavra manso significa equilibrado, uma pessoa equilibrada. Não é uma pessoa violenta, que quer resolver as coisas na força do braço, quer resolver as coisas como nós temos visto, por exemplo, lá na Rocinha, facções ali se degradando ali, fazendo com que famílias inteiras venham sofrer um terror por causa da guerra que está havendo, um lutando contra o outro ali, aquela potestade sobre aquele lugar. A palavra diz: os mansos herdarão a terra, os valentões não vão herdar nada. A terra que vão herdar é 7 palmos. Hoje em dia é 7 palmos? 3. Ainda é 3, né? 3 palmos abaixo do... Diminuiu. 3 palmos abaixo da terra. É verdade. É verdade.
E Jesus disse a Pedro: Pedro, guarda essa espada, quem vive pela espada morrerá. Então a palavra está dizendo, ó, buscai ao Senhor vós todos os mansos da terra. Enquanto os violentos buscam conquistar as coisas pela violência, os mansos buscam o quê? Ao Senhor. Nós vamos herdar a terra, mas aqueles que buscam a violência não. E Deus diz aqui, ó: antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Então nós estamos aqui buscando ao Senhor, e Deus ele está trazendo essa palavra de reflexão. Precisamos ser profetas, precisamos ser atalaias, né? Como aqui a grande maioria são mulheres, né? Profetisas, profetinhas, né? Os profetas, né, da nossa geração, em nome de Jesus, profetas, em nome do Senhor Jesus. Para essa próxima geração que está surgindo, essa faixa etária de idade aí, ó, de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos, a próxima geração. Quem serão os próximos pregadoras da palavra? Eu poderia citar uma série de pregadores aqui famosos, né? Mas eu não vou dar nome não, né? Mas você pode imaginar aí uma série de famosos. Eles já estão cascudos, já estão velhos, já. Tem muitos aí que estão na faixa etária aí dos 60, outros 70, outros 80. E quem será os próximos Samuéis, né? Geração de Samuel, de Ezequiel, de Sofanias. Então profetiza em nome de Jesus uma geração de profetas sobre esse grão, sobre o Grão-Pará, sobre o Bangu, sobre a Zona Oeste, sobre a Baixada, sobre o estado do Rio, sobre o Brasil. Aleluia. A palavra foi dita: olha, essa nação é uma nação que não desejável. Congregai-vos sim, congregai-vos, ó nação não desejável. Ou seja, uma nação que não quer nada com Deus. E a palavra diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós temos que profetizar sobre a nossa nação, uma nação que desejável ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. E assim que você se colocar de pé, aplauda bem forte ao Senhor Jesus por essa palavra. Aleluia. Feche seus olhos, curve a sua cabeça novamente, feche seus olhos e novamente coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Aleluia. Deixa eu ministrar sobre a sua vida, deixa eu interceder, orar por você. Meu Deus, que no nome do Senhor Jesus, que cada vida que ouviu esta palavra, inclusive eu, que todos nós venhamos ser uma nação desejável, pois o decreto já foi dado. O Senhor haverá de surgir nas nuvens do céu, e o Senhor haverá de fazer com que haja juízo sobre a face da terra. Por isso nós precisamos, meu Deus, ser atalaias. Precisamos ser pessoas que alertem a nossa geração. Precisamos, meu Deus, alertar aquele nosso familiar, aquele nosso vizinho e até mesmo o nosso irmão. Aquela pessoa que se diz ser crente, mas que dentro da tua casa não está dando bom testemunho, está andando em mau caminho. Precisamos alertar, meu Deus, as pessoas que a qualquer momento o Senhor virá nas nuvens dos céus e que o Senhor virá para julgar as nações. Por isso, Senhor, eu oro pela vida de todos aqui presentes, que esta palavra venha produzir um resultado maravilhoso na vida de todos, que venha frutificar esta palavra em nossos corações, e que não fique somente guardado no nosso coração, mas que nós venhamos colocar em prática a tua palavra, para que assim nós venhamos ser uma nação desejável, como diz a tua palavra:
Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Assim, meu Deus, nós oramos e desde já te agradecemos, na certeza que nós já estamos, sim, dentro desta palavra. Os mansos herdarão a terra. Nós somos esses mansos. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Aplauda bem forte o Senhor Jesus. Aleluia. Nós somos os mansos. Aleluia. Os mansos desta terra. Nós estaremos no milênio. Jesus vai reinar 1000 anos. Quem já ouviu falar sobre o milênio? Que Jesus Cristo vai vencer o falso profeta, a besta e o anticristo. E Satanás será lançado no abismo e ficará preso lá 1000 anos. E durante os 1000 anos Jesus vai reinar sobre a face da terra. E nós vamos desfrutar de uma prosperidade da qual a humanidade nunca vivenciou. Então a tua esperança, a nossa esperança não está no governador do estado e nem no presidente, né? Presidente, a gente já ouviu falar que ele, né? Então, só Jesus na causa. Jesus Cristo é a nossa única esperança. Maldito é o homem que confia no homem e coloca, né, na força do seu braço a sua força. Maldito é o homem que confia no homem. Mas bem-aventurado é o homem e a mulher que confia no Senhor. O Senhor é a nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém?